nunca preguei essa palavra. Mas vai ser bênção. Feche os teus olhos, vamos orar um pouquinho. Aleluia, Senhor. Jesus, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, falado. Nós estamos felizes demais, Senhor, em saber que o Senhor tem derramado sobre essa casa, sobre essa igreja, direções. Nós estamos pelos 2 ou mais, queimando pelo evangelismo social, mas tudo isso como resultado de queimarmos pela Tua presença, Senhor. O Senhor é o mais importante, tudo é para Ti. Então tranquiliza o nosso coração, fala o nosso coração de uma maneira sobrenatural. Usa as nossas vidas como um apontamento, como um canal somente. E que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querido, você tem a oportunidade, se você for ministrado e convida alguém para a noite, fala assim, você perdeu hoje, então vai à noite que você pega a mesma palavra. Então nós vamos começar a evangelizar também para os cultos da noite, e vai ser bênção demais. Eu quero falar com você algo familiar, algo sobre família, mas não só sobre família, mas sobre o teu trabalho, sobre a tua faculdade, sobre os teus sonhos. E existe uma mensagem no meu coração todo esse ano. E foi engraçado que nós tivemos uma reunião pastoral, e aí o Lê e os pastores presbitério falando assim, olha, domingo que vem ouçam a Deus e tragam algo que a igreja precisa ouvir. Vai ser o domingo entre as séries, então vamos dar liberdade. E eu falei, sim Deus, eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar. Então fala o que o Senhor quer falar, algo novo para a tua igreja, algo fresco para a tua igreja. E Deus começou a falar, eu não mudei de assunto ainda. Você vai continuar falando o que você está falando o ano inteiro. Então eu vou continuar falando sobre rompimento, queridos. Sobre sair de um lugar de paralisia, de amortecimento, e romper para viver coisas que talvez nós não vivemos ainda. E é o que Deus quer para nós. Então, o tema da mensagem hoje é alpinistas. E aí você fala, o quê? Espera um pouquinho, querido, que você vai entender. Abra comigo, obrigado. Ficou alto aqui agora para vocês, né? Vou começar a prender o iPad aqui, o celular, né, Mateus? Esses dias caiu tudo no meu aqui assim, eu nem sabia. O Mateus veio falar, perdão. Eu falei, mas nem vi. Aí eu fui ver na live, aí eu falei, tá perdoado em nome de Jesus. Queridos, 1 Samuel, capítulo 14. É um texto que é importante, porque é uma virada. E eu vou ler, ele é extenso, mas eu vou ler só os 15 primeiros versículos, que é importante que a gente escute a palavra. 1 Samuel 14, versículo 1 em diante, vai dizer assim: certo dia Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam 600 soldados, entre os quais Ahias, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode,
filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao deslocamento filisteu, havia uma montanha, um penhasco muito íngreme. Um se chamava Bozés, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte na direção de Micamás, e o outro ao sul na direção de Gebá. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos filisteus. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. O escudeiro disse: faz tudo o que tiverdes em mente e eu irei contigo. E Jonatas respondeu: vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Se porém disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será o sinal para nós de que o Senhor entregou nas nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E eles gritaram para Jonas e seu escudeiro: subam até aqui e daremos uma lição em vocês. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e o seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens em uma área com aproximadamente 2 hectares. Então caiu terror sobre todo o exército filisteu, tanto sobre o que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam no destacamento, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Só até aqui por enquanto. Queridos, se nós lermos só essa história, nós não conseguiremos ter noção do que Deus quer falar ao nosso coração essa manhã. Nós precisaremos entender o contexto pelo qual um jovem chamado Jonatas se levanta e faz tudo o que ele fez. Porque só tem sentido aquilo que nós falaremos se nós entendermos o que antecede isso. E o que antecede isso faz com que uma analogia aos nossos dias também aconteça. Então eu quero rapidamente contextualizar o capítulo 13, sem ler muitas coisas, para que a gente entenda a partir de onde Jonatas faz o que faz. Para você entender, Saul é escolhido rei e levantado rei, e ele começa os primeiros atos, e Samuel pede para que ele espere 7 dias, nós conhecemos a história, até que ele volte, para que então Samuel fizesse as atribuições do sacerdote. Só que os filisteus, numa represária, começaram a atacar e cercar o povo de Israel. E os filisteus, eles tinham um poder bélico, um poder de guerra, um desenvolvimento naquela época muito grande, muito grande. E o capítulo 13 mostra que quando os filisteus foram se aproximando e cercando, no versículo 6 diz assim, do capítulo 13: quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e os poços das cisternas. Então, sobre uma pressão externa, sobre um avanço do inimigo, o povo de Israel se esconde em cavernas,
se esconde em buracos. Então guarda aí essa informação. O contexto é de uma ofensiva do inimigo, e um povo se escondendo, cheio de medo, fugindo, evitando lutar. Então, esse era o povo. O povo estava escondido. A região geográfica tinha muitas cavernas e muitas montanhas, e eles estavam num vale todos escondidos e olhando com muito medo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar com vocês está lá no versículo 13 e 14 ali, mas eu vou ler aqui rapidinho. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Essa é uma resposta de Deus para a atitude errada de Saul. Ele não espera Samuel, ele vai lá e oferece algo que ele não era. Ele não poderia fazer as funções sacerdotais. E ele, por medo, por vendo que os filisteus estão lá, o povo com medo, ele vai e faz logo o que tem para ser feito, para que Deus acompanhe eles. E ele é reprovado, porque logo na sequência chega Samuel e fala: o que você fez? Sabe o que demonstra isso, querido? Um desgoverno, uma situação de desgoverno de quem deveria liderar. Uma palavra que traz um peso de maldição. Agora ele já não ia mais ser um rei que reinaria. Deus já tinha escolhido outro no lugar dele. Então o contexto do capítulo 13 é um povo acuado e um desgoverno a partir da liderança. Um desgoverno a partir de pessoas que precisavam estabelecer coisas corretas. E aí tem mais uma coisa aqui no versículo 13 que nós precisamos, no capítulo 13 que nós precisamos entender. No versículo 22 vai dizer: por isso no dia da batalha nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e Jonatas, o seu filho. Um exército que não tinha mais poder de guerra, porque as armas que ele tinha, eles não conseguiam renovar. Se você vê e lê com calma o capítulo 13, eram os próprios filisteus que tinham todo o aparato de afiar as enxadas, afiar as espadas, e eles começaram a colocar um valor absurdo para que eles não conseguissem, devido a uma inflação lá no alto, parece hoje, mais ou menos. E aí, estava tudo tão caro para quê? Para que o poder de guerra ficasse só na mão dos filisteus. Então era um exército que não tinha armas. Um exército que não tinha armas. Eles não tinham mais recursos para lutar. Eles não tinham mais armas para batalhar as guerras. E por último, tem lá no versículo 23 que aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Micamas, que era o lugar onde eles estavam. Um destacamento gigante cerca e oprime o povo hebreu ao ponto de chegar a hora de aniquilar. Então, olha qual era o contexto do povo de Israel. Eles estavam escondidos em caverna devido ao medo das circunstâncias. Eles não tinham mais um governo, a vida tinha perdido o governo. A estrutura de povo já não era mais governada. Eles não tinham mais recursos para lutar, não tinham armas para lutar. E quando eles olham, eles estavam cercados e agora por um grande exército inimigo. Esse é o contexto do capítulo 13. E o Espírito Santo foi fazendo uma analogia ao meu coração. Que o capítulo 13 é um capítulo que talvez chega para todo mundo.
Tem momentos da nossa vida que nós estamos escondidos porque olhamos para as circunstâncias e não conseguimos enfrentar. E vamos nos escondendo, olhando. Agora vai projetando isso de uma maneira mais ampla. Às vezes coisas acontecem na tua família e você vê filho, marido, esposa, irmão acuado, com medo de situações. Uma notícia ruim chegou, uma situação, um ataque do inimigo veio, não sei, querido, mas há momentos em que as pessoas se escondem em cavernas por não querer enfrentar o problema. E essas cavernas podem ter vários nomes. Às vezes essa caverna pode ser complexo de inferioridade. Às vezes essa caverna pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser glutonaria, pode ser várias coisas que o povo vai se escondendo para não enfrentar o real problema. Nós podemos também estar vivendo momentos em que há um desgoverno na nossa vida, família, trabalho. Aquilo que era para estar nos moldes pelo qual Deus estabeleceu, já não está mais. Querido, eu sempre estou falando isso agora. Havia na minha vida um desgoverno na saúde. Um desgoverno na saúde, que fazia eu me esconder em buracos também. E na nossa vida pode ter um desgoverno na área sexual, pode ter um desgoverno na área financeira, pode ter um desgoverno em diversas áreas, que aquele que Deus estabeleceu como princípio para governar, perdeu o controle e começou a fazer coisas que não eram para fazer. Pode ser que nós estamos vivendo um momento que nós não temos mais armas. Quantas vezes, quando eu fui ter mesas com pessoas falavam: pastor, eu não consigo lutar mais pelo meu casamento. Eu já não sei mais o que falar. Eu já não sei como mais mudar a situação do meu filho. Eu já não sei mais o que fazer pelo meu marido. Eu já não sei mais o que fazer pela minha esposa. Eu já não sei mais o que fazer no meu trabalho, eu já não sei mais, eu não tenho mais. Ou talvez, querido, a situação é como agora já não são um exército. Agora é um batalhão. Os problemas aumentaram, me cercaram. Diante desse cenário, entra o capítulo 14. E o capítulo 14 vai nos ensinar diversas coisas. O capítulo 14, no versículo 1, começa dizendo assim: sucedeu que um dia, Jonatas, filho de Saul, só até essa parte. Sucedeu que um dia, a expressão hebraica para um dia, ela traz uma conotação, uma ideia de coisa comum. Um dia comum. Não era um dia extraordinário. Não era um dia de celebração. Não era um dia muito especial. Não era um dia que tinha um palco, um palanque montado para Jonatas se levantar. Era um dia comum, querido. Muitas vezes nós começamos esperando coisas extraordinárias, que Deus faça algo extraordinário através de momentos extraordinários. Quando chegar tal época que vai vir um pastor assim, quando chegar domingo que vem eu vou ouvir uma palavra lá da minha igreja, e aquilo vai, e a gente vai esperando momentos extraordinários. E a primeira coisa que nós já vamos ter que entender é que Deus quer começar a trabalhar dias comuns, em pessoas comuns, se posicionando para algo extraordinário dele. Uma mudança de mentalidade que vai tirar esse plataforma e cadeira.
que vai tirar. Deus faz coisas extraordinárias através de momentos extraordinários. Eu preciso de um louvor extraordinário para sentir a presença de Deus. Eu preciso de uma igreja extraordinária. Eu preciso de coisas extraordinárias para ver. E a Bíblia fala que sucedeu que um dia, e a estrutura gramatical para um dia era um dia comum. Pode ser um amanhã. Queridos, frequentemente, Deus inicia grandes rompimentos em dias comuns. A partir de amanhã, a partir de hoje, as coisas da minha vida vão mudar. Mas o que tem especial hoje? Deus é a única coisa que precisa. Senão nós vamos ser os gordinhos que esperam segunda-feira para começar a dieta, querido. Como coisa que o nosso organismo soubesse o que é segunda-feira. Já percebeu? Querido, eu vim daí, tá? Então tem lugar de fala. Quando eu pensava que segunda era o dia de começar, coitado da sexta, sábado e domingo. A gente agia como se não houvesse amanhã. Priscila que sabe. Agora é outra fase, o dia comum chegou. Aleluia. Pode celebrar aí? Aleluia. O rompimento ele começa quando alguém se recusa a aceitar uma situação conduzida pelas circunstâncias. Às vezes nós vamos olhar e vai falar, não é assim mesmo. A minha vida não é fácil. A minha vida é cheia de dificuldade. A minha vida... E nós vamos ver nesse texto 3 pessoas. Ou melhor, 3 cenários. No versículo 1, você vai falar, e disse Jonatas você vai ler. Disse Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição dos filisteus. Então uma pessoa que olha toda a situação e fala, epa. Não vai ficar assim não, nós vamos lá ver se esse povo é forte mesmo. Esse é um tipo que eu vou falar a pregação inteira. Mas existe um outro tipo, que é Saul. No versículo 2 diz assim, e Saul estava sentado debaixo de uma romanceira, na fronteira de Gibeá em Migron. Com ele estavam 600 soldados. Aonde que Saul estava? Debaixo de uma sombra de uma árvore. Pensando na vida, desanimado, porque agora Deus tinha reprovado a vida dele, porque os filisteus chegaram com uma tropa maior, porque ele estava apenas com 600 homens sem armas. Ele já estava desanimado, entregue, ali debaixo de uma sombra, esperando que as coisas acontecessem. E tem um terceiro grupo aqui, que fala no capítulo 13, que são os que estavam escondidos nas cavernas e buracos. Então, diante de todo o cenário da vida, sempre vão existir esses 3 tipos de pessoa. Aqueles que o medo vai fazer com que ele se esconda de viver os sonhos e os planos de Deus, se escondam de viver e enfrentar dificuldades. São aqueles que ficam escondidinhos ali com medo. Vão ter pessoas que diante da dificuldade desanimam e se cansam e prefere ficar debaixo de uma sombra, deixando ver o que Deus vai fazer. Pessoas que até foram chamadas por Deus para governar, mas que perderam o controle da sua vida e hoje vivem debaixo de uma romanceira, diante de um cenário de guerra, só esperando, vendo aquilo que vai acontecer e falando, vida, ó céu, ó azar. Vamos lá, né? Mais um domingo. Se quiser vir, vem. Mas querido, vão se levantar pessoas
diante das famílias, diante das estruturas humanas na sociedade, eu tenho certeza que se levantarão pessoas para falar: ei, vamos até lá. Nós não podemos ficar. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então nós possamos desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem pessoas que vão viver uma vida ok, mas como a Raquel falou aqui, tem pessoas que viverão uma vida em abundância. Esse é os que olharão além das circunstâncias. Esse é os que pegarão a lente e colocarão através do olhar de Deus e falaremos: quem são esses filisteus incircuncisos para desafiar o exército do Deus vivo? Essa foi a frase que Davi falou. Essa foi a frase que Jonatas pensou, falar: ei, vamos lá. Vamos lá. Mas nós somos tão pouquinhos aqui. Eu acho que o escudeiro olhou para ele e falou: nós? Olha lá o nosso rei. Está debaixo de uma romanceira, desanimado. Hoje é uma manhã que Deus vai tirar reis que estão debaixo das romanzeiras, cansados e desanimados, queridos. E aí, quando Jonatas olha, ele está no lugar. E a Bíblia fala: em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia uma montanha, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Quando Jonatas, presta atenção nisso, isso é muito profético, queridos. Quando Jonatas decide que ele não viveria mais à sombra de uma romanceira, que ele enfrentaria o exército filisteu, a primeira coisa que ele tem que olhar é 2 penhascos que separavam ele do lugar aonde estava o exército inimigo. Havia um penhasco íngreme, a Bíblia fala. Como o Espírito começou a falar comigo nisso. Para nós vivermos a próxima fase, para nós vivermos a nova estação, diante de um posicionamento nosso, nós precisaremos enfrentar grandes montanhas, e não tem como fugir disso. E essas montanhas têm nome: Bozés e Sené. Bozés significa brilhante, escorregadia. A primeira montanha que nos faz desistir é a montanha brilhante e escorregadia. Brilhante remete a um orgulho, a muita luz, a muito holofote. Quando nós queremos nos posicionar, muitas vezes precisaremos vencer o nosso orgulho. Precisaremos passar por cima das coisas que nos travam pelo orgulho humano. Não, eu não vou fazer isso. Isso é muito humilhante para mim. Ah, isso não. Ah, como que eu vou falar isso? Como que eu vou fazer isso? E o que vão pensar de mim? E existe um orgulho reverso, que é a falsa humildade.
Ah, isso não é para mim, isso não é para minha família. Lembra de Gideão? Eu sou o menor, eu não consigo nada. E Deus falou: ei, vai nessa tua força. Que força? É a força que está além do orgulho. É a força que nos leva a enxergar quem nós somos ao olhar de Deus. Queridos, existe uma montanha que precisaremos escalar. E essa montanha é muito escorregadia. Sabe o que significa isso também, querido? É quando nós começamos bem e vamos caindo de novo. Nós escalamos um pouco e depois isso começa a escorregar. É a montanha da inconstância, a montanha do orgulho, a montanha da inconstância. Quantas pessoas estavam aí do teu lado e não estão mais? Porque não conseguiram romper essa montanha e precisamos escalar essa montanha. Precisaremos escalar a montanha do orgulho para então enfrentar a próxima fase da nossa vida. Porque tanta pessoa fica desanimada, parada debaixo de uma romanceira como Saul. Nasceu para governar, mas pelo desgoverno está lá sentado debaixo de uma árvore. E talvez ele olha para aquelas montanhas e fala: eu não vou enfrentar isso mais, deixa eu ficar aqui. É aqui que eu me sinto muito bem, na minha sombra, no lugar que não me causa esforço. Deixa eu falar, para você viver tudo aquilo que Deus tem para você, você vai precisar se tornar um alpinista na mão dele. E tem uma montanha que tem nome, e se chama Bozés, brilhante, mas escorregadia. E essa montanha com nome duplo são as duas montanhas, talvez mais difícil, o orgulho e a inconstância. Sabe por quê, querido? Porque nós estamos lá subindo. Daqui a pouco vem alguém e traz uma palavra de desânimo. E aquilo que você estava subindo, você começa a escorregar. E volta lá para trás. Quantas pessoas a gente conversando fala: pastor, eu estava indo tão bem. Até que Bozés tomou conta. Até que essa montanha tomou conta. E eu comecei a escorregar. Pastor, eu estava bem, mas o brilho da montanha me encantou. O orgulho, a minha reputação, o que vão pensar de mim, o meu ego inflado, ou o meu complexo de inferioridade, tem me feito voltar para debaixo de uma romanceira. E a outra montanha se chama Sené. Sené significa espinhoso. Nos fere. Nós paramos de subir porque o processo nos fere demais. Nos magoaram. Falaram mal de mim. Não me convidaram. Fizeram um negócio no 2 ou mais, nem me chamaram. Falaram mal de mim. Isso, aquilo. Eu vou subindo e espetando. Aí o que eu faço, desço e volto para a romanceira. Ei, querido, deixa eu falar para você, presta atenção nisso em nome de Jesus. Para você viver o que Deus tem para ti novamente, você vai precisar subir, escalar Sené. Vai te furar, vai te ferir, mas deixa eu te falar, vai valer a pena, porque isso vai passar. Amém? Estão felizes ainda?
Só que tem algo maravilhoso em tudo isso. Quando ele olha, aleluia, Senhor. Quando ele olha para as duas montanhas, ele olha para o lado e vê 600 homens com Saul debaixo de uma árvore. E daqui a pouco ele olha para o outro lado, vê um escudeiro. E ele diz assim: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos? Talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou seja com pouco. E o escudeiro disse: faz tudo o que tiver no seu coração, eu irei contigo. Você não precisa de muitos, mas Deus também não te deixará ir sozinho. Presta atenção nisso, querido. Deus vai proporcionar poucos que escutam e creem nas direções de Deus e enfrentarão ao teu lado. Deus não quer que você suba sozinho, mas Deus também não quer que você suba com 600 desanimados. Deus vai levantar escudeiros para caminhar com a gente. Pessoas que vai falar: ei, é difícil, vai. Nós vamos ter que ir pelos espinhos, vamos. Nós vamos ter que subir a montanha do orgulho e da inconstância, vamos. Se o Senhor falou, eu vou com você, bora. Só nós dois, não importa. Deus não vai te deixar sozinho. Mas Deus também não vai te deixar com todos que você queria. O rompimento, ele nasce com o entendimento correto do que Deus tem para aquele momento. Presta atenção, nesse versículo 6, ele disse algo poderoso. Quando ele fala para o escudeiro, ele fala assim: pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Jonatas, ele não está mais confiando em si. Jonatas não está confiando nas armas. Jonatas não está confiando no número de pessoas. Ele está só confiando em Deus. Ele fala: se Deus quer nos entregar, seja com muito, seja com pouco. Queridos, eu escrevi algo aqui que para mim a nossa fé, ela não ignora as dificuldades. Ela apenas olha para Deus que é maior que elas. Ele fala: olha, nós podemos ir com muitos, mas também podemos ir com poucos. Ou seja, tem momentos na vida que vão ser mais fáceis, mas terão momentos na vida que serão mais difíceis. Seja com muito, seja com pouco. O que importa é o que Deus fala a respeito dessa situação. Enquanto Saul calculava as probabilidades debaixo de uma romanceira, falando 600 contra 500 mil, não dá. Jonatas começa a lembrar de um Deus que fez maravilhas. Jonatas começa a lembrar do seu amigo. Espírito Santo. A Bíblia fala que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não são as circunstâncias, querido. Está feliz ainda?
E no versículo 8, até o versículo 12 vai mostrar que nem sempre a maneira que Deus quer que faça cabe naquilo que nós enxergamos como ideal. No versículo 8 diz assim: Jonatas respondeu: nós vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que eles nos avistem. Se nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Se porém disserem, subam até aqui, subiremos, pois esse será um sinal para nós de que o Senhor os entregou nas nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: venham, vejam, os hebreus estão saindo do buraco onde estavam escondidos. E eles gritaram para Jonas e seus escudeiros: subam até aqui e daremos uma lição em vocês. Queridos, isso é loucura, maluquice. Sabe qual era a parada? Lembra daquele lá que era o que as meninas, os meninos, você mais tinha medo na escola? Sempre tem. Que se olhava e falava assim, passava do outro lado e falava: misericórdia. É a mesma coisa que um menininho de 5ª série, que um menino da 8ª série, do 9º ano, falou: eu quero te matar. Querida, acabou o intervalo. Você entra dentro de uma caverna, você não sai, você fica do lado da professora. Aí você escuta uma voz, vai lá e começa a andar na frente dele. Vai lá e passa, estufa o peito e olha e ainda encara. Queridos, é isso que Deus mandou fazer. Enquanto todo mundo estava no buraco. Enquanto todo mundo estava escondido no buraco com medo, Deus falou ao coração deles: vocês vão fazer diferente, vocês vão se mostrar, vocês vão se apresentar para eles, eles vão ver vocês. E agora, vocês saberão que sou eu, se eles falar: vem aqui, vem apanhar aqui em cima, aí vocês glorificam. Queridos, bem-aventurados sois quando forem perseguidos pelo meu nome. Querido, como você chama um povo que se chama pelo teu nome para ser perseguido? Cadê a coroa? Cadê o nasci para vencer, conquistar? É essa parte que eu quero. Nossa, quase que eu soltei uma aqui. Obrigado, Jesus. Agora eu vou refazer o que eu ia falar. Ouvimos muito youtuberzinho soltando bolinhas de coraçãozinho e falando: você é o centro do coração de Deus. Vai dar tudo certo. Vem, só se converte, que os seus problemas acabaram. Queridos, esse não é o evangelho real. O evangelho real é: você vai se converter, vão continuar os problemas, vai ter perseguição, vai ter injustiça, vai ter doença, vai ter isso aqui, mas deixa eu te dar uma boa notícia: eu estarei com você. Vai, que no fim vai dar tudo certo, porque esse mundo já não te limita mais. Há uma glória eterna para ser vivida. Mas vai doer, pode. Mas para isso você tem que escalar as montanhas do sofrimento, as montanhas do orgulho, as montanhas da inconstância. E Deus ainda faz de um jeito que você não encaixa no teu intelecto. Como Deus vai pedir para eu perdoar? Eu que estou certo. Querido, essa é a frase. O cara me passou a perna, o senhor está querendo que eu semeie nele ainda? O cara me ofendeu, o cara não presta, o cara faz tudo errado, e eu que vou ter que pedir perdão?
Por quê? Eu não preciso te explicar o porquê. Se você tiver fé que eu controlo os seus passos, apenas obedeça e vem. Que depois das montanhas, você viverá o sobrenatural. Então nem sempre nós entenderemos, nem sempre vai caber. E será fácil? Não será fácil. Porque no versículo 12 ao 14 diz assim: diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Olha só que interessante. Quando o povo, presta atenção nisso, isso não estava nem no esboço, é agora, fresco do céu. Quando Deus falou, você vai se apresentar, deixar eles verem vocês. Se eles falarem assim, suba aqui, vocês sobem, eu entreguei eles nas tuas mãos. Só que, querido, quando eles falaram suba aqui, eles acrescentaram só uma frasezinha que Deus não tinha falado. Suba aqui para eu dar uma lição em vocês. Ou seja, vocês vão apanhar se vocês subirem. E sabe qual é a frase depois da ameaça que Jonatas fala? Jonatas olha para o escudeiro e fala assim: siga-me, o Senhor entregou ele nas nossas mãos. Porque toda ameaça, toda palavra contrária, toda dificuldade que te mantém no propósito de Deus não é para a tua morte, é para a glória do nome dEle. Nem sempre cumprir o propósito será repleto de aplausos. Mas o que importa para você não é o que os homens dizem, mas é o que Deus te direciona a fazer. E Deus olha para aquilo e fala: vem, escudeiro, chegou a nossa hora. Maior é o que está em nós do que o que está... Quase cantei aqui. Maior é o que está em nós. E ele vai subindo. Só que a Bíblia fala assim: e Jonatas escalou o desfiladeiro. Deus não fez eles voar como um anjo. Vejo anjos voando neste lugar. Não teve para Jonatas. Ele teve que subir com as suas mãos, com os seus pés, pelas montanhas que ferem, pelas montanhas que escorrega. Ele teve que ir com suas mãos e com seus pés. E o exército inimigo veio, ele pegava, jogava, o escudeiro ia matando, e eles foram vencendo os obstáculos, porque Deus tinha um propósito. Sabe o que isso me mostra? Que antes do sobrenatural de Deus, sempre vai existir a nossa obediência, dedicando a Ele a nossa vida. Uma obediência que nos exige esforço. Talvez você saia daqui mais desanimado do que você entrou, querido. Mas chegou o versículo 15 para nós ficarmos em festa. E eles foram subindo. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens em uma área com aproximadamente 2 hectares. E no versículo 15 diz assim: então, só então, quando eles subiram, a Bíblia fala que um terror sobre o exército inimigo caiu. Tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como os que estavam no destacamento, e até mesmo as tropas de ataque. O chão tremeu e houve grande pânico. Quando Jonatas e seu escudeiro foram subindo e fazendo aquilo, machucando as mãos e os pés, mas foram obedecendo a Deus, de repente, o de repente de Deus chega na nossa vida, querido.
e um sopro, uma voz sobrenatural invade e começa a trazer um terror no meio do exército inimigo. E o exército inimigo começa, porque eles não tinham armas mais humanas. O povo hebreu, o exército de Israel não tinha mais armas. Sabe o que Deus faz? Os filisteus começam a atacar uns aos outros e a se matar, e um grande terror toma conta, o sobrenatural de Deus chega e dá a vitória a eles. Que armas? Com armas sobrenaturais. De que maneira? De uma maneira sobrenatural. Mas tudo acontece até que chega a notícia. Pessoas estão na caverna, outras debaixo da romanceira, mas um está escalando a montanha para viver a vitória e o sobrenatural de Deus. A pergunta é: quem você é no rolê?